Você já se pegou pensando que só vai ser livre quando tiver muito dinheiro? Digo até também não só livre geograficamente, livre em outras palavras, mas principalmente livre financeiramente. Ou liberdade financeira para você está correlacionada a ter muito dinheiro na sua conta. Ou ainda quando você compra aquele carro maravilhoso que você sempre sonhou, ou a casa dos seus sonhos, ou até mesmo ter quitado aquelas dívidas que só por Deus, né? Ou ainda ter feito aquela mega viagem que há tanto tempo você queria fazer com a sua família. Eu sou Vanessa Zotarelli, educadora financeira, e o tema que eu quero tratar com vocês aqui hoje, para a gente bater um bate-papo, é em relação à liberdade financeira e à independência financeira. E eu quero te provocar a pensar, a trazer esse lugar da liberdade financeira, não só para números propriamente dito, mas também no planejamento da sua vida. Vamos ressignificar essa tal da liberdade? A liberdade financeira, ela pode ser conquistada em pouco tempo. Sim, isso não é loucura, isso não é utopia, tá? Estou gravando um vídeo aqui para vocês em agosto, meados de agosto de 2025, e eu te garanto que até o final do ano você tem condições de ter uma liberdade financeira. Guarda essa informação que já já eu vou te explicar melhor. Agora, a independência financeira, o que ela é? Ela é uma forma de você ter um valor acumulado, né, um patrimônio financeiro, onde você deixa ele investido, de preferência estrategicamente, para então você viver dos rendimentos. Esses rendimentos, né, a renda passiva, ela poder proporcionar para você e para sua família o custeio do seu estilo de vida, né, as custas ali do seu estilo de vida. Por isso é tão importante também, né, a gente conseguir identificar o quanto que a gente tem de custo de vida mensal. Já fica aqui uma pergunta para você, caso você não saiba esse número, ele é importantíssimo no seu planejamento financeiro e no seu planejamento de vida. Então, a independência financeira, de certa maneira, ela é o destino, né? Muitas pessoas buscam a independência financeira. E essa independência, ela pode ser tanto integral, né? Então, se você tem um custo de vida de R$ 5.000, você tem um valor X investido que vai te render esses R$ 5.000 e custear seu custo de vida e estilo de vida, né, de uma forma geral, ou ela pode ser parcial. Isso também é válido, né? E o parcial, às vezes você consegue conquistar realmente num curto espaço de tempo em relação à independência integral, que seja ali, né, você ter um valor rendendo que paga-se o seu aluguel, ou um valor rendendo que paga o aluguel de um carro, por exemplo, ou que paga alguma conta, você já está vivendo uma independência financeira parcial, complementar, vamos dizer assim, né? Acho que fica mais coerente falar dessa forma, né? E aí que entra a questão. Quando a gente fala, né, de juntar um grande montante, deixar ele rendendo para a gente poder viver desse rendimento, para muitas pessoas isso é muito longe, né? Acaba não estando tão próximo ali a uma realidade. Mas como eu falei, a independência financeira ela é um destino, mas a liberdade financeira ela é o caminho, né? A gente não consegue ter independência financeira se a gente não tiver a liberdade financeira primeiro. Até você desligar esse vídeo aqui, você já pode colocar em prática algumas ações que eu vou compartilhar para você começar a vivenciar de fato, né, uma liberdade financeira. Eu gosto de traduzir a liberdade como uma questão de autonomia. Quando eu trabalho, né, como nas minhas mentorias, eu gosto muito de trazer o aspecto não como planejadora financeira pessoal, que de certa forma é o nome exato, né, da minha profissão, o nome correto da minha profissão, mas eu gosto muito de trazer o aspecto de planejamento de vida. Eu acredito que o dinheiro, a planilha, o aplicativo, eles todos são ferramentas para você conseguir ter a sua vida
da forma como você quer, né? Então, ai, Vanessa, eu gosto muito de viajar todos os anos, eu quero ter um carro melhor, eu quero uma casa mais espaçosa, né, para viver com a minha família, eu quero viajar todos os anos, etc. Tudo isso é um planejamento de vida, né? Alguns exemplos aqui. Mas para chegar a eles, né, chegar à realização deles, a gente precisa do planejamento financeiro, né? Então precisa dessa ferramenta. Mas mais do que isso, né, o que eu quero trazer aqui para vocês é a liberdade financeira propriamente dita é quando você consegue ter clareza, controle, né, do seu orçamento mensal, de quanto você gasta, de quanto que você recebe, qual a sua capacidade de poupança mensal, de você conseguir investir mensalmente com recorrência e consistência, ter a clareza dos seus objetivos de vida no sentido do que você quer conquistar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, até você chegar, né, à fase da aposentadoria ou independência financeira. Então, a liberdade financeira, quando a gente traz esse âmbito financeiro, né, mais racional, a gente está trazendo muito no aspecto de ter tudo, né, controlado, planejado e etc. Ok. Mas tem atitudes no nosso dia a dia que são simples, que vai ajudar a gente a ter essa autonomia nas escolhas diárias. E aí é onde começa, por isso que eu falei, né? Você pode desligar esse vídeo hoje e já começar a praticar a liberdade financeira. Eu separei alguns exemplos aqui para compartilhar com vocês, tá? Quando a gente fala da liberdade financeira, eu vou falar liberdade aqui, mas vocês entendam nesse contexto, tá? Não só financeiro, mas liberdade de planejamento de vida. Por exemplo, se alguém te chama para ir em algum evento, talvez você nem queira ir muito, ou talvez não faça muito sentido, mas muitas vezes você não sabe dizer não para não desagradar, para não falar que, ai, tô fazendo desfeita, etc. Mas, em contrapartida, aquele evento especificamente talvez não esteja nos seus planos, e aí você vai gastar, talvez com o ingresso do evento, dependendo do lugar, enfim, você vai se sentir mais confortável de você comprar uma roupa nova, aí vai lá investir em roupa, tem um transporte e de repente, às vezes, até o consumo, né, dentro daquele estabelecimento, dentro do evento, enfim. Você concorda que você não tá tendo liberdade? Liberdade de se posicionar, liberdade de dizer não para alguém, mesmo que talvez chateie a outra pessoa, enfim, mas talvez não esteja relacionada com o que você queria viver. É um exemplo bem simples aqui, mas para ilustrar que muitas vezes quando a gente não diz não para alguém, a gente acaba assumindo algumas despesas que não faz sentido pra gente, né? Um outro ponto que esse é bem polêmico, quando a gente ajuda algumas pessoas financeiramente, como emprestando um dinheiro. E às vezes você vai emprestar um dinheiro que já estava destinado para algum objetivo seu, por exemplo, né, quitar suas dívidas, e aí que ao invés de você ajudar, você também acaba se prejudicando. É claro, né, gente, não vou ser hipócrita aqui. A gente sabe que tem situações que realmente, né, a gente precisa sim ajudar, enfim, são as suas exceções. Mas tem casos que eu já acompanhei de perto de clientes que talvez não precisava, era justamente porque a pessoa não sabia dizer não. E aí é que mora o perigo, né, de a gente não conseguir dizer não para algumas pessoas ou algumas situações e acabar tendo aí uma despesa e saindo fora da rota do que faz sentido pra gente, né? Um outro aqui que eu separei é uma coisa que aconteceu comigo também, sobre escolhas de modo de trabalho, por exemplo, né? Eu sei que infelizmente isso também, né, não pode ser feito por todas as pessoas, tem pessoas que não têm, infelizmente, né, escolha naquele exato momento, mas quando você consegue, por exemplo, tá, mudar de trabalho, né, talvez um trabalho um pouquinho mais perto da sua casa, mas para você ganhar um pouco menos. Isso também reflete como liberdade financeira, liberdade como um todo no seu planejamento de vida. Porque a partir do momento que você
desprende, né? Ah, vou receber, sei lá, 200, 300 reais a menos, mas em contrapartida, eu não vou gastar 2 horas até o trabalho, eu vou gastar meia hora, né? Então a gente preza por essa qualidade de vida também como uma liberdade, né? De escolha, certo? Ai, mas aí eu vou receber menos. Mas, poxa, você vai ter mais tempo de qualidade com a sua família e às vezes você tem até um tempo para fazer uma renda extra, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês o que aconteceu comigo até final de 2017, início de 2018. Eu era CLT, eu trabalhava longe de casa, eu gastava em torno de 2 horas para ir e 2 horas e meia para voltar. E eu comecei a me dar conta que eu ficava ali em torno de 4 horas somente em trânsito. E às vezes, né, bom, quem é de São Paulo sabe muito bem como é isso. Muitas vezes você não pode ficar com o celular exposto, muitas vezes não dá para você pegar um livro para ler justamente por você estar em pé dentro do ônibus. Então, acaba sendo não tão produtivo e cansativo. Houve uma época que eu trabalhava, né, como supervisora contábil, né, dentro de uma empresa multinacional. Só que o que acontecia? Eu queria trabalhar como educadora financeira, desde lá de 2017. Na verdade, essa vontade veio muito antes. Qualquer dia eu gravo um vídeo sobre isso também. E aí que eis a questão. Eu não conseguia fazer renda extra, porque eu ficava totalmente esgotada. Então, uma alternativa que eu fiz foi deixar o trabalho CLT e começar a empreender. Eu sei que não é regra para todo mundo, tá, gente? Cada um precisa viver a sua realidade. Mas na realidade que eu tracei para mim, eu queria estar mais próxima da minha família, eu queria ter mais qualidade de vida, mais tempo de sono, porque eu muitas vezes eu era privada de sono, né? Acabava dormindo ali coisa de 5 horas por dia. Entra também no fator que naquele momento eu já era mãe, né? O Pedro Henrique, meu filho mais velho, tinha 1 ano e meio. Então, isso tudo pesou para minha decisão. No final de 2017, eu conheci um exercício para eu conhecer meus valores pessoais. E foi aonde que caiu a ficha para mim. Porque no momento que eu identifiquei quais eram os meus valores pessoais e a hierarquia deles, eu falei, nossa, faz muito mais sentido. Então, na hora dessa questão da liberdade financeira, a gente trazer esse olhar, né? Quais são meus valores pessoais, o que eu realmente planejo para minha vida, qual é o estilo de vida que eu desejo viver, né? No primeiro momento parece que não é isso, tem que ser dessa forma. Não necessariamente, né? E para a gente construir um orçamento que dê essa liberdade financeira, que a gente consiga pagar nossas contas, que a gente consiga viver, né, dentro de uma recorrência, consistência de investimentos, realizando projetos, a gente precisa ter esse outro prisma. Por isso que eu convidei você a assistir esse vídeo com outro olhar. A liberdade financeira, ela precisa ser enxergada por esse olhar do autoconhecimento. Porque a partir do momento que você tem a visão do estilo de vida que você quer ter, aos poucos você vai adequando no seu padrão financeiro. Por exemplo, quem gosta muito de viajar todos os anos, talvez não vá fazer uma viagem internacional todos os anos, mas pode fazer essa programação com mais clareza. E você viver aquele estilo de vida é muito mais, eu não digo nem empolgante, é mais motivacional, né? Assim, para você correr atrás dos seus objetivos e ver as coisas acontecendo ali, tá? Um outro ponto que eu gosto bastante de trazer, justamente com essa questão aí do orçamento, é não fazer o orçamento de forma automatizada, sabe? Muitas pessoas chegam a mim, né, para começar a mentoria com uma planilha pronta. Eu já faço meu planejamento, na verdade eu só vim aqui para entender como que funciona o seu trabalho, ou preciso de uma validação, algo muito pontual, etc. Mas, na verdade, preencher planilha muitas vezes não é fazer planejamento, né? Porque esse automático de registrar entradas e saídas sem ter uma análise, você acaba caindo no limbo de algo automático, não sabe por que não consegue guardar, não sabe por que gasta tanto, e não faz sentido, né? Então, eu sempre trago um olhar antes, né? O que você quer viver?
O que faz sentido para você? E a gente encaixa, então, no orçamento. Eu faço o trabalho ao inverso, né? Eu tenho uma cliente que, quando eu a conheci, ela sempre falava para mim assim, Van, a gente tem que ter uma linha no orçamento escrita merecimento. Porque eu quero comprar as coisas para mim, quero me cuidar, quero fazer tratamento estético, quero comprar roupa, etc. Por quê? Porque um valor pessoal dela muito importante é a imagem, a autoimagem. Então faz total sentido. E aí que entra trazer esse aspecto do estilo de vida dela para dentro de um orçamento, entende? Então provavelmente vai ter alguma despesa ali, um exemplo, tá? Talvez a parte de lazer seja baixa, porque ela já se sente realizada quando ela tá se cuidando, tá? E aí é onde a gente vai fazer esses encaixes no orçamento, que, gente, isso faz muita diferença na construção do seu planejamento de vida / financeiro, porque acaba se tornando motivacional, né? Porque você vai viver a vida dos sonhos, né? A sua vida idealizada, tá bom? E não existe o certo e errado, né? Como eu comentei, essa questão da liberdade, ela é para te ajudar na autonomia das suas decisões. Algumas pessoas vão te julgar, outras vão te questionar, mas o mais importante aqui dentro, você saber o porquê que você quer fazer, o que você faz, né? Um outro exemplo, que isso é bem recente, eu tenho uma cliente que ela fica indignada, né, dentro de uma discussão que a gente estava trazendo na sessão, como que pessoas, mesmo com condições, tá, tinham carros populares, ao invés de ter o carro automático, mais confortável, etc. Só que entra o ponto também, gente. Essa questão da autonomia, a liberdade financeira, ela vai ser muito particular para cada um. Porque, vejam, eu falei sobre autoconhecimento, sobre valores pessoais, o ideal de vida que você quer para você, né? Então, quando você tem isso muito claro e muito certo, o caminho que você quer seguir, você acaba não tendo tanta influência da sociedade como um todo, ou do ciclo social que você vive, enfim, porque você sabe por que você tá fazendo aquilo, né? Conheço algumas pessoas que são minimalistas. Eu mesma já vivi muito a questão do minimalismo e já fui muito julgada. Nossa, você tá com aquela mesma roupa? Só que não é algo que gere uma grande importância para mim ter sempre uma roupa diferente, sempre estar comprando roupas, porque eu prefiro gastar meu tempo e energia com outras coisas, né? Quem me conhece sabe que eu sou a louca dos cursos também, né? Eu gosto bastante de estudar, então para mim, no meu orçamento, o que faz sentido é esse estilo de vida que eu gosto de estudar, gosto de viajar, passear com a minha família, ao invés, por exemplo, de investir num guarda-roupa ou investir em qualquer outra coisa, sabe? Então, fica a dica aí pra você, de você repensar sobre o estilo de vida que você está vivendo hoje e o estilo de vida que você queira viver. Faz esse comparativo, como você vai ver quantas fichas não vão cair aí pra você, tá? E ainda pra gente falar, né, pra fechar esse tema, a independência financeira, ela é o destino, né? E eu defendo muito que a gente precisa viver bem hoje para garantir um futuro tão bom quanto no futuro mesmo, né? É importante a gente não ter que se privar agora. Muito pelo contrário, a gente tem que viver muito bem hoje para garantir esse futuro lá, né? Esse destino que a gente quer chegar, tá? Então fica esse recado para você refletir a vida que você deseja versus a vida que você está vivendo hoje. Se elas estão em sintonia, se elas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Se precisar de qualquer reajuste, ajuste, conte comigo. Como eu comentei aqui nos vídeos anteriores, eu tô com uma sessão agora individual chamada Bússola da Liberdade Financeira. Então, é uma grande oportunidade aí de você identificar o que ainda falta na sua rota financeira para você, então, ir no caminho aí da liberdade financeira e, consequentemente, também na independência financeira. Eu vou ficando por aqui. Coloca nos comentários para mim
O que é então liberdade financeira para você? Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!